Odaí, Odaí, Odaí. Odaí não, Marcão, né? Tá ligado aquele meme do Scooby-Doo que tira a máscara assim? Eu acho que era o Odaí, não era o Marcão que tava na beira do campo, não. Enfim, senhores, eu sou Elias Júnior, esse aqui é o Resenha Futebol Raiz. Hoje falando de Fluminense e Vasco, primeiro clássico do meu Fluminense no canal. Um salve aí, né, aos tricolores, aos vascaínos. Vamos falar um pouquinho desse jogo. Foi o único jogo que eu acompanhei na rodada, com muita dificuldade, o final de semana foi muito corrido para mim. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse jogo agora, depois da vinheta. Vamos seguir, rapaziada, vamos seguir falando desse jogo, que assim, pro Fluminense ser igual o Fluminense do Odaí, só faltou ele estar na beira do campo. Basicamente foi isso. Só faltou ele estar na beira do campo. Vamos falar também do Vasco, né? Já que a proposta do canal é falar de todo mundo, né? A gente, geralmente, quando os jogos envolvem Carioca, eu dou um foco muito maior nos clubes do Rio. Dessa vez eu vou ter que me dividir, mesmo que o meu clube de coração esteja envolvido, né? O Fluminense começa bem no jogo. O Marcão meio que trabalhando a questão da posse de bola de uma forma um pouco melhor do que o Odaí trabalha. O Fluminense com bastante aproximação, produzindo bastante no primeiro tempo, levando perigo ao Vasco, tanto é que o gol sai com 9 minutos de jogo, na falha do Leandro Castan, que eu julgo bom zagueiro, mas já estou vendo o vascaíno dar de pau nele aí, né? Mas enfim, não pode cortar uma bola dessa pro meio da área, né, seu Castan? Aí fica difícil da gente defender. O Wellington Silva aproveitou a disposição tática, né? O Fluminense, até a escalação, os mesmos erros que o Odaí cometia, o Marcão cometeu ontem. Ontem o Fluminense jogou de novo, da mesma forma que jogava com o Odaí, né? 2 linhas de 4 com o Yuri entre as 2 linhas. E o Marcos Paulo de falso 9. Vocês podem reparar que no momento do gol, o Marcos Paulo está fora da área e quem entra na área para finalizar é o Wellington Silva. Isso é uma movimentação muito característica de um time que não joga com centroavante de ofício. Esse centroavante sai, puxa um dos zagueiros e abre espaço para um ponta ou um meia entrar. Na hora do gol, calhou de ser o Wellington Silva, mas muitas das vezes era o Nenê. Michel Araújo entrou muito na área ontem, muito por causa dessa movimentação do Marcos Paulo de sair da área para buscar a bola. Se ele não consegue pegar na bola para produzir uma jogada de ataque, ele abre espaço para alguém de trás entrar, e foi assim que o Fluminense fez o primeiro gol. Até os 9 minutos a partida do Fluminense era excelente e eu estava empolgado com o Marcão. Porém, lembra da minha reclamação que eu faço que os técnicos brasileiros cometem muito, né? Faz o gol, recua. Se pudesse botar 5 goleiros, eu botava. Tirar o jogador de linha, botava mais 3, 4 goleiros para poder fechar o gol, né? O Marcão fez isso. Já era característica do Marcão ano passado, tá? O Fluminense, com o Marcão ano passado, já fazia muito isso, de assumir a vantagem no placar e se recuar. Só que no primeiro tempo nós ainda jogamos, nós ainda tivemos jogadas de contra-ataque, ainda levamos perigo ao gol do Vasco. De novo, voltando na questão da escalação, Nenê de ponta direita. Marcão, me ajuda, Marcão. Eu não quero te porrar aqui. Você é um ídolo meu. Cansei de ir no Maracanã ver você jogar, Marcão. Não me faça descer o cacete você aqui. Nenê não é ponta direita. Nenê tem 39 anos, Marcão. Nenê tem 39 anos. Nenê na ponta direita.
A válvula de escape, a única válvula de escape era o Wellington Silva, que uma hora cansou, né? Uma hora o Wellington Silva vai cansar. Uma inversão de posição muito interessante, ora, né, o Nenê centralizava e o Michel Araújo virava a ponta, o Wellington Silva trocava de lado às vezes. Tudo isso para confundir a marcação do Vasco, a movimentação, coisa que o Odair também fazia, que é positivo, né? E que é positivo. Mas enfim, na maior parte do tempo o Nenê estava agarrado na ponta direita correndo atrás de lateral. O Nenê não vai produzir aí, tá? Hudson de meia, Jesus, Deus Cristo, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Se eu tô jogando com uma linha de 4, com 2 pontas e 2 jogadores fazendo a meia, por que eu vou botar um volante para fazer a meia? Não faz sentido. Podia recuar o Marcos Paulo para ele. Ah, mas o Marcos Paulo não marca, o Hudson marca. Tá, colocasse o André. O Iago tá voltando de lesão, colocasse o André. Colocasse um jogador com mais mobilidade que o Hudson. Um jogador com característica de meia de fato. O único meia que não entrava na área era o Hudson. Porque ele não é meia. Ele é volante. O Odair também cometia esse erro. De novo, é o meme do Scooby-Doo. Arranca a máscara lá do Marcão que vocês vão ver o Odair ali atrás. Não é possível. Né? Até agora eu só falei de Fluminense, vamos falar um pouquinho do Vasco. Tá? O Vasco com 2 linhas de 4. Benítez e Cano à frente delas. Porém, no primeiro tempo, o Vasco sentiu muito gol e tentou atacar de maneira desordenada, por isso sofreu muitos contra-ataques do Fluminense no primeiro tempo, enquanto o Wellington Silva teve gás para puxar, né? Que só tinha ele para correr ali. Então, o Vasco atacando de maneira muito desordenada, e assim, o Vasco chegou, o Fluminense em determinado momento do primeiro tempo subiu a linha, mesmo ganhando de 1-0, e dificultou a saída de bola do Vasco, né? E até por causa disso, por tentar trabalhar passe curto para cozinhar o jogo, que é uma coisa que eu critico muito, tanto no Diniz como eu criticava no Domenech no Flamengo, o Fluminense perdeu a bola em algumas situações e sofreu contra-ataques perigosos, mesmo com o Vasco estando muito desorganizado. Então assim, se você está com a bola, seja agudo, seja efetivo. Se é para ficar com a bola para cozinhar jogo, é melhor não ficar com ela. É melhor se fechar e esperar o contra-ataque. Porque aí acontece o que aconteceu ontem no primeiro tempo. O primeiro tempo foi muito bom. Foi muito movimentado, embora a limitação e a falta de organização do Vasco da Gama. No segundo tempo, aí o Marcão entrega de vez. Marcão, acho que ele pensou, não vou jogar mais. Acabou. Vamos furar a bola. O Fluminense fez cera. Gente, tudo bem que é um clássico, o Vasco é um gigante, né, do futebol brasileiro, mas olha a situação do Vasco, olha o time do Vasco. Tudo bem que o jogo era em São Januário, mas era sem torcida. O Vasco totalmente desordenado. O Vasco não conseguia pressionar o Fluminense, levava perigo em bola chuveirada na área. O Benítez até tentava, chutou inúmeras vezes de fora da área, entendeu? Para você ver, a maioria dos corners do Vasco foi proveniente de bola bater nos zagueiros do Fluminense e não o goleiro tirar. Tamanho recuo do time. O Fluminense, em dados momentos, o Fluminense ficava com 9 jogadores de linha dentro da área. Só o Marcos Paulo fora dela. Quando pegar um líder do campeonato, então um São Paulo, um Flamengo, eu não quero nem ver o que você vai fazer, Marcão. Porque você jogou com 9 zagueiros praticamente. Em dados momentos do jogo, você viu o Fluminense com o time inteiro dentro da área. Aí confiando no Wellington Silva, já cansado, para sair no contra-ataque, o Vasco matando todas as jogadas ali na intermediária do Fluminense para não deixar o Fluminense contra-atacar. Evidentemente, é o óbvio, é o que qualquer time faria. Aí ele começa a mexer. Aí a gente vê a qualidade dos elencos, tanto de Fluminense quanto de Vasco, né? Sai o Wellington Silva, entra Caio Paulista, né? Jogador de muito recurso, para fazer a obra, para ser pedreiro, para
sei lá, carregar entulho, alguma coisa, porque para jogar bola não serve. O Vasco também mexe, entra o Carlinhos, coitado, que é um jogador que o pessoal até tem uma certa esperança, mas toda vez que eu vejo jogo do Vasco, esse garoto não apresenta nada. O Vasco chega a botar Ribamar para ficar com 2 centroavantes, para ir na base do Abafa, escolha até acertada do Ricardo Sapinto. Mas até pela postura covarde do Fluminense, né? De se recuar em demasia, o Vasco começa a amassar, começa a levar perigo, evidentemente. O Fluminense se defende muito bem, isso é um resquício do Odaí, é um ponto positivo do Odaí, mas água mole, pedra dura. No chute despretensioso do horroroso do Léo, o gringo argentino, Léo, me fugiu o nome dele. Chute despretensioso, a bola agarra no pé do cano, né? A bola agarra no pé do cano e praticamente sem querer o Cano dribla, tira o Marcos Felipe da jogada e faz o gol. Vitória, empate, péssimo para os dois. A gente começa a ver o campeonato polarizar. Antes de entrar nessa questão da polarização, né, o Vasco abafando. E seu Igor Julião, você estava pensando o quê na hora do gol? O que estava passando na sua cabeça? Você estava pensando na sua militância? Sei lá, talvez, né, no texto que você vai colocar na sua rede social. O que você estava fazendo na entrada da pequena área se a minha defesa estava toda em linha à frente? O que você estava fazendo ali? Tomando café, um suco, lendo um jornal? Não tá com atenção no que você tá fazendo não, filho? Tu vive pra jogar bola e faz uma merda, se posiciona daquele jeito. Foi você que deu condição pro Cano fazer o gol. Por que você não acompanhou a linha da defesa? Qual é o seu problema, Julião? De novo, não comprometeu, entre aspas, né? Que o gol foi culpa sua. Você não comprometeu, Julião. Mas também não fez nada de positivo, como sempre. Pra no final você dormir desse jeito, meu filho. Eu tento não falar de você nos vídeos, mas é impossível. Porra, pelo amor de Deus. Ainda tem quem te escale pra jogar. Ainda tem quem renove o contrato com você. Porra, vai concorrer a vereador, filho. Vai seguir sua carreira política. Acho que você vai se dar melhor na sua vida. Pela mãe do guarda, eu não te aguento mais. Nem eu, nem tricolor nenhum. Vamos às polarizações, né? O Vasco é o primeiro da zona de rebaixamento. O primeiro fora, que é o Bahia, não, o 16º colocado, está 3 pontos à frente do Vasco. 3 pontos à frente do Vasco. O Fluminense, resumidamente, tricolor, falta 5 pontos para acabar o ano. Estamos com 40. O terceiro colocado está 5 pontos na nossa frente. 5 ou 4 pontos na nossa frente. Né? Conferir aqui na minha cola. O campeonato começa a polarizar. Isso, Flamengo, que é o terceiro colocado, está 4 pontos na nossa frente. Ou seja, eu nunca tive essa esperança, mas o tricolor que sonha com título, os 3 primeiros já estão desgarrando. Palmeiras está em quarto, 41, 1 ponto só na nossa frente. Mas o Palmeiras tem um elenco para surpreender, nós não temos. Já estamos distante das 3 primeiras posições do G4, só está sobrando uma vaga no G4. A coisa está afunilando. Né? Lá embaixo na 8ª colocação, já destaquei isso em outros vídeos, o Santos está em 8º. O Corinthians está em 9º. A diferença entre os dois é 5 pontos. Ou seja, os grupos do campeonato eles começam a aparecer. Quem de fato vai brigar pelo título, quem de fato vai brigar por Libertadores, quem de fato não fede nem cheira, tá ali só para cumprir tabela. Entendeu? Então assim, e quem de fato está brigando pelo rebaixamento. Só que os 4 últimos estão muito pior do que os que estão acima.
E o Vasco se inclui nesse grupo. Assim, sinceramente, eu duvidaria muito, numa circunstância normal, de dois cariocas caírem juntos no mesmo ano. Mas o que está acontecendo com o Vasco e o Botafogo é muito preocupante. O Vasco já está a 3 pontos de sair da zona. Você imagina o Botafogo, que é o lanterna. Conseguiu ser o lanterna, né? Conseguiu. Parabéns aí aos atletas do Botafogo pelo esforço e trabalho árduo para colocar o Botafogo nessa situação, porque não tem time para isso. Enfim, senhores, já tem 14 minutos, já está na hora de eu encerrar. Estamos na 25ª rodada já, tá? Botafogo, eu já entreguei as armas. Pelo amor de Deus, né, Vasco? Vamos se salvar. Não era para ganhar esse ponto, não. Era para deixar meu Fluminense ganhar os 3. Mas o Marcão ajudou você, né? Então, abre o olho. Tá ficando tarde. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Um forte abraço a todos aí.